Ontem, então, a gente deu início a esse estudo sobre vida com Deus. E aí nós vimos que do porquê de ter uma vida com Deus. E o Espírito ministrou sobre nós sermos criação e não criadores. Deus é o Criador de todas as coisas e nós somos sua criação. E Deus soprou, quando Ele fez o homem, Ele soprou o seu fôlego de vida, o seu espírito. E quando nós nascemos separados de Deus. Então nós temos a vida biológica, mas nós não temos a vida espiritual. Então nós entendemos que vida com Deus é importante em primeiro lugar, porque só Deus nos dá a vida eterna, a vida em abundância, como diz a palavra. O Espírito ministrou sobre quando essa posição é invertida, quando nós não glorificamos a Deus, quando nós não colocamos Deus, como Criador, e nós como criação, sai de nós o espírito de gratidão e entra em nós o espírito de orgulho e arrogância e autossuficiência. E isso vai nos levando cada vez para mais longe de Deus. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender para ter uma vida com Deus é de que nós somos criação e não criadores. E de que nós precisamos do fôlego de vida que vem do Senhor nosso Criador, para que a gente tenha plenitude de vida. Nós falamos que a igreja tem caído numa religiosidade, que a gente, porque vem na congregação 2 vezes por semana, porque ora meia hora por dia, e lê um capítulo da Bíblia por dia, a gente acha que a gente tem o suficiente de Deus, mas nós não temos, porque quando nós estamos verdadeiramente cheios do Espírito, o Espírito clama por mais e mais da presença de Deus. Mas por acharmos que o que a gente tem de Deus é suficiente, a gente passa a buscar esse preenchimento em outras coisas que não a presença de Deus. E o Espírito nos revelou que isso é adultério, isso é prostituição. Porque a nossa fonte de vida, de alegria, de paz, de descanso, de regozijo, de plenitude, vem de Deus. Amém. Absolutamente nada substitui a presença de Deus na nossa vida. E para isso, a gente precisa se colocar diante de Deus com humildade, nos humilhando, reconhecendo que a nossa estrutura é pó e que sem Deus nós não somos nada. E nada vai nos completar. Nada vai trazer a plenitude, senão a presença de Deus. Amém? Amém. O Espírito ministrou também que muitas vezes nós não nos colocamos com interesse diante de Deus por alguma vergonha, por alguma humilhação que a gente passou. Isso faz a gente se esconder de Deus, porque a gente não quer expor essa vergonha e essa humilhação. E o Espírito ontem amorosamente ministrou, dizendo que a gente não precisa ter vergonha, porque por mais que a gente não consiga expor, Ele sabe. E quando Ele nos pede para a gente expor, é porque a gente precisa ter consciência para Ele nos curar, não é para Ele saber. Ele sabe de todas as coisas. Amém. E ontem, acho que, se não todos, muito de nós pudemos sentir o amor, o carinho e o cuidado de Deus nos chamando para a gente tirar a mão do nosso coração, para a gente tirar a mão do nosso rosto, para a gente se revelar, para a gente verdadeiramente se expor diante do nosso Deus, do nosso Pai de amor, para que Ele possa curar nossas feridas, para que Ele possa tirar as raízes de amargura, para que Ele possa tirar o sentimento de vergonha e de humilhação, para que a gente tenha um coração verdadeiramente curado e verdadeiramente sarado diante dEle e através dEle. Amém, irmãos? Amém. E hoje, hoje o Espírito quer nos falar sobre relacionamento. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. Então a gente passa
por esse primeiro entendimento de que nós precisamos de Deus. A gente passa pelo primeiro passo, que é nos humilhar diante de Deus e pedir que mesmo que a gente não consiga com o nosso coração sentir essa humildade, essa necessidade, a gente pode pedir isso para Deus, porque até tirar a nossa autossuficiência, Deus faz isso por nós, porque Ele é o nosso Pai de amor. Então ontem o Espírito nos falou que nós somos criação de Deus, e hoje o Espírito nos fala que nós somos filhos de Deus. E que como Pai, Ele quer ter um relacionamento conosco. Não precisam abrir em Jeremias 29, para quem quiser anotar, Jeremias 29, a partir do 11, a palavra diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o segundo passo para uma vida com Deus é desenvolver um relacionamento com Deus. E a primeira maneira que a gente desenvolve um relacionamento com Deus é buscando a Deus. Como, irmãos? De todo o nosso coração. Todo quer dizer todo. Completo. Inteiro. Sem esconder nada. Sem querer guardar nada só pra gente. Sem querer omitir nada. Todo coração não quer dizer um coração perfeito, não quer dizer um coração sarado, não quer dizer um coração puro, porque isso não vem de nós. Isso quem nos dá é o Senhor. Então nós temos que, porque já entendemos que não somos autossuficientes e porque já aprendemos a nos humilhar diante de Deus, nós precisamos colocar o nosso coração. Coração aqui, irmãos, entendam como a nossa parte mais íntima, como a nossa parte mais profunda, como o que existe de mais interno em nós. É essa parte de nós que o Senhor quer que nós coloquemos diante dele com inteireza. É por isso que o Senhor nos diz que não adianta, se a gente não sente humildade diante de Deus, não adianta eu com a minha boca falar: Senhor, eu estou aqui humildemente diante do Senhor. Se a gente fizer isso, a gente não está diante dele de todo o nosso coração, porque se no nosso coração existe autossuficiência. Então, o que Deus nos fala aqui é que a gente precisa buscar ao Senhor sem nos esconder. Muitas vezes a gente fica tentando esconder os nossos defeitos, esconder as nossas dificuldades, a gente fica tentando esconder as nossas falhas de Deus. Aí cada um tem o seu motivo: vergonha, menos-valia, ou até orgulho, porque eu quero me mostrar melhor do que eu sou para Deus. Amados, o Senhor conhece cada centímetro de nós. A palavra diz que Ele esquadrinha a nossa mente, o nosso coração, os nossos rins. Então, não existe nada diante do Senhor em oculto. Por isso, o Espírito nos chama hoje a não mais nos escondermos dEle. Porque para o relacionamento com Deus ser saudável, ser inteiro, ser completo, nós precisamos ser curados. E para que Deus nos cure, a gente precisa de revelação. A gente precisa de entendimento. Simplesmente porque Deus é cuidadoso, porque Ele poderia muito bem nos curar sem a gente ficar sabendo do que a gente está sendo curado. Só que Deus não criou marionetes.
Ele criou seres humanos com livre-arbítrio. A gente tem poder de escolha. Então, Deus tem o cavalheirismo e a generosidade de mostrar para nós o que Ele está curando em nós. De mostrar para nós aonde a gente precisa ser restaurado, justamente para a gente ter escolha. Porque a gente pode falar, não, Senhor, aqui eu não quero que o Senhor mexa. E aí Ele não vai mexer. Porque o Senhor não passa por cima do nosso livre-arbítrio. Vamos abrir... Não vou abrir não, vamos ver essa referência. Não está anotado aqui. Qual que é a referência quando Jesus lava os pés dos discípulos? Alguém sabe de cabeça essa referência? Quando Jesus... Está nesse livrinho. Aqui, achei. João 13. Evangelho de João, capítulo 13. Amém? Amém. Vamos ler a partir do verso 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: O que eu faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: Aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vamos ler daí. Várias coisas o Senhor nos fala nesse trecho. A primeira coisa é que a primeira tentativa do Senhor de lavar os pés de Pedro, ele não quis. Pedro não quis. Pedro falou: Não, Senhor, você não vai lavar os meus pés. E aí Jesus, na sua infinita paciência, misericórdia e amor, explicou por que ele tinha que lavar os pés de Pedro. E ele falou: Não, Pedro, se eu não te lavar, você não pode ter parte comigo. E aí Pedro, uma pessoa que era moderada até então, falou: Não, Senhor, então lava tudo. Aí Jesus, mais uma vez, paciente, explica com mansidão e humildade, que a palavra fala: Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Explica, e Pedro fala: Tá bom, Senhor. Irmãos, creio eu que se Pedro tivesse teimado e falado: Não, Senhor, você não vai me lavar, Jesus não ia lavar Pedro à força. Porque Deus é cavalheiro. Se Ele nos criou com livre-arbítrio, é justamente para Ele respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, quando Deus nos convida a tirar a nossa mão, o nosso cuidado, a nossa proteção das nossas feridas, é porque Ele quer nos lavar, é porque Ele quer nos purificar. Porque se nós não estivermos totalmente lavados, purificados e sarados, nós não podemos ter parte com Ele. Mas Ele vai sempre respeitar o nosso livre-arbítrio. Sempre. Então, Deus nos fala que o relacionamento com Deus é para a nossa purificação e transformação, além de pecados, porque também a gente
pode ter o entendimento que quando Jesus fala que se eu não te lavar você não vai ter parte comigo, o Senhor também está falando de pecados, mas além dos pecados, o Senhor quer lavar as nossas feridas. O Senhor quer lavar as nossas deficiências, talvez não seja uma palavra boa, mas as nossas máculas na nossa alma e no nosso coração, as manchas, as impurezas, que às vezes não é necessariamente um pecado, para que a gente tenha um coração totalmente limpo e um coração totalmente sarado, para que Deus possa habitar nesse coração com plenitude. Irmãos, Deus não habita só onde há pecado, onde há feridas, Deus também não habita. Porque se Ele é vida em abundância, como que Ele vai estar dentro de um coração completamente amargurado, completamente enferidado, completamente amarrado? Isso não vem de Deus. O que o Senhor Jesus Cristo tem para nós é vida. Vida é uma coisa sarada, é uma coisa sã, é uma coisa limpa. A gente sabe aqui que ferida é uma coisa que às vezes até cheira mal, dependendo do tamanho da ferida. E as coisas de Deus não são assim. Então, o Senhor nos chama gentilmente, com toda a mansidão e com toda a humildade, com todo o amor que vem dele, a nós nos expormos a Ele. Não é porque Ele quer nos julgar, não é porque Ele quer cutucar as nossas feridas, não é porque Ele quer reafirmar as humilhações e as vergonhas que a gente passou, é porque Ele quer nos curar. Porque, como nós vimos ontem, o Espírito Santo de Deus anseia por ter uma relação conosco. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós, diz a palavra. Eu não sei quem já sentiu ciúmes aqui. Gente, ciúme no coração humano é uma coisa perigosa, né? Porque ciúmes é aquela sensação de que a gente quer aquilo só pra gente. E aí, se alguém chega perto daquilo e quer roubar, o sangue sobe na cabeça e a gente fica louco, né? Então, o ciúme no coração do homem não é saudável. Mas, vindo de Deus, o que a palavra quer dizer quando a palavra nos diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós? Que Ele nos quer só para Ele. Ele não nos quer ter que nos dividir com ninguém. Porque Ele sabe que só Ele tem o que é bom e o que é melhor para nós. E é por isso que o Senhor está nos convidando a essa exposição. Não é para te expor, não é para te fazer sentir mais vergonha, não é para você revisitar tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que te feriu, para você ficar sentindo dor. É claro que quando a gente volta a uma situação que nos machucou, que nos humilhou, que nos inferidou, reviver aquilo não é confortável. Mas esse desconforto, essa dor, dura por alguns instantes. E é o Senhor quem está ali conosco. Ele não está ali para nos expor. Ele não está ali porque Ele é sádico e quer que a gente viva todo aquele sofrimento de novo. Ele quer que a gente tire a mão do que a gente está escondendo, para que Ele possa vir e curar. Existe sim um primeiro momento de desconforto e de dor, mas é muito pequeno, irmãos. E é muito passageiro esse momento, perto da glória e da plenitude do prazer que a gente tem depois de um coração sarado. Sabe, o relacionamento que Deus quer ter conosco é um relacionamento de total intimidade. É por isso que Ele nos fala: me busca de todo o teu coração, porque Deus também está inteiro para nós. A palavra nos diz, não precisam abrir, apesar que pode estar aqui do lado. João 13 também. João 13, verso 1, aí onde, um pouquinho antes do que a gente leu. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor nos amou e nos ama até o fim. O amor de Deus por nós não é pela metade.
O amor de Deus por nós não é só um pouquinho. O amor de Deus por nós não está pautado em condições. Deus tem para nós o seu amor inteiro, o seu amor completo, o seu amor é isso, é inteiro, completo. E é por isso que Ele nos chama, e é por isso que Ele nos diz que Ele se deixará achar se a gente o buscar de todo o nosso coração. Porque Ele quer que a gente viva e que a gente experimente o seu amor por nós, que é inteiro, que é completo, que supre todas as nossas carências, que supre todas as nossas necessidades. Está pingando? Deus não tem para nós nada pela metade. Nada de Deus é pela metade. Deus não faz miséria, irmãos. Deus não faz miséria. O que Ele tem para nós é sempre abundante, é sempre um banquete. E Ele quer que a gente viva esse banquete de amor. Ele quer que a gente viva essa abundância de vida. Ele quer que a gente tenha um relacionamento de plenitude com Ele, de intimidade. Mas isso não acontece se o nosso coração estiver fechado, guardado, escondido atrás de pecado, mas também atrás de ferida, atrás de mágoa, atrás de perdão não liberado, atrás de rancor. Como que Deus vai habitar num coração cheio de mágoa, de ferida e de rancor? Ele não pode. Ele é santo. E o que Ele faz? Ele vira as costas para nós e fala: desse povo eu não quero saber, porque esse povo está machucado demais? Não. O que a palavra nos diz? Que o Senhor levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, que era uma vestimenta que representava a autoridade, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. O que o Senhor faz? Ele se despe da sua majestade e Ele vem até nós, não no sentido que Ele deixa de ser majestoso e glorioso, mas justamente porque Ele tem autoridade. O que Jesus fala antes dele ser crucificado? Que não estão tomando a vida dele, mas que Ele com autoridade entrega a vida dele por nós. Amém. O amor de Deus é tão grande, é tão misericordioso, que Ele vem até nós, porque Ele sabe que nós não podemos ir até Ele. Então Ele tira a capa, Ele tira a vestimenta, e creio eu que Ele precisou se agachar, certo? Para lavar os pés. Gente, vocês têm noção do que é isso? Deus, supremo, soberano, vir até nós e nos lavar. Gente, isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus. E Deus não fica contente quando a gente vive uma vida espiritual diferente disso, diferente dessa plenitude. Deus não se agrada de ver os seus filhos viverem em condições de migalhas, porque Ele pode vir até nós, e Ele pode nos lavar, e Ele pode nos curar. Só que a gente precisa deixar. A gente precisa dar oportunidade para o Espírito Santo agir. Sabe? E o Senhor é paciente, Ele espera o nosso tempo. Só que quem está perdendo tempo de viver uma vida plena de alegria, de paz, de abundância, somos nós. O Senhor espera. Mas somos nós que estamos perdendo de viver a bênção, a plenitude e a maravilha maior que
é a intimidade do relacionamento com Deus. Ele respeita o nosso tempo, Ele respeita o nosso ritmo. Às vezes com algumas pessoas Ele vem e já cura tudo que tem que curar de uma vez só. Às vezes com outras Ele vai curando aos poucos, porque cada um de nós tem uma personalidade e Deus nos fez assim. Ele respeita a nossa personalidade, o nosso tempo, a nossa disposição. Ele sabe o que nós somos capazes de suportar ou não, porque, como foi dito, tem um primeiro momento que é desconfortável esse abrir-se e esse expor-se a Deus. Então Ele sabe até onde a gente aguenta, Ele sabe até onde Ele pode tocar, e Ele vai ter todo o carinho, todo o cuidado e todo o amor para fazer isso. Meu irmão, Ele não vai te expor, Ele não vai te envergonhar, Ele não vai te humilhar. Esse humilhar-nos que nós precisamos, essa postura de humilhação que nós precisamos ter diante de Deus, é justamente para Ele nos exaltar. O Senhor não vai mexer na tua ferida sem cuidado. Ele sabe o quanto isso dói em você. O Senhor não vai fazer nada que seja para te machucar. Ele quer te curar. Ele anseia por isso. O Espírito Santo de Deus anseia por essa intimidade com cada um de nós aqui. E a única coisa que Ele nos pede, a única coisa que Ele nos diz é: filho, tira a tua mão e deixa que eu cuido disso, porque eu faço melhor que você. É só isso, irmãos. É só isso. A nossa parte é muito pequena. O que a gente tem que fazer é muito pouco. O Senhor é capaz de entender cada dor, cada aflição, cada vergonha, cada humilhação que você passou, porque Ele estava te assistindo enquanto você passava por todas elas. Ele estava vendo você sofrer. E Ele está até agora esperando o momento em que a gente vai se prostrar e vai falar: Senhor, eu estou aqui, me lava, me cura, me sara. É só isso que o Senhor está esperando. Ao menor sinal que o povo de Deus faz em direção a Ele, Ele nos atende e Ele nos responde. Quando Ele vê que existe essa inteireza no coração, quando Ele vê que existe, por mais que a gente sinta desconforto, por mais que a gente sinta que é difícil, mas se existe realmente essa entrega, Ele vem ao nosso socorro, irmãos. Ele vem nos curar, Ele vem nos sarar, Ele vem nos libertar, porque o que Ele tem para nós é vida e vida em abundância. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir um Tiago 4. Vamos orar um instante antes de nós lermos. Nós estamos falando sobre o relacionamento com Deus. E o Senhor precisa nos lavar, nos curar, para que a gente tenha esse relacionamento de intimidade. Só que, como o Espírito começou a nos falar ontem, as coisas de Deus, elas não são instantâneas. E elas não duram um momento. Eu creio que muitos aqui, se não todos, foram tocados pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. Eu creio que o Senhor falou muito de nós aqui, que o Senhor nos revelou coisas, que o Senhor iniciou um processo de cura, de libertação, de transformação.
Mas como nós vimos ontem, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor nos dá, Ele nos dá como semente. Precisa de cultivo. Então, se a gente sair daqui hoje e não cuidar dessa semente, ela morre. E talvez daqui a um tempo, se a gente não permanecer no relacionamento com o Senhor, toda essa maravilha que eu creio que muitos de nós experimentamos agora se perde e cai no esquecimento. Porque relacionamento com Deus é relacionamento a cada dia e eternamente depois que Jesus voltar. Então, Deus nos chama para um relacionamento com Ele, e o primeiro passo é buscar, é se humilhar, é se deixar ser lavado e curado e sarado. E o segundo passo é permanecer. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Dá um sorriso aí, vocês estão com uma cara muito triste. Também o segundo que a gente não pode nem distrair. Eu não, Espírito. Depois vai ter o momento da comunhão, da comida. Tem uma pergunta para fazer. Quem ajoelhou com o joelho só recebe só metade? Caetano ajoelhou com o joelho só. Não tem problema. Então, Deus nos fala da importância de permanecer. E esse permanecer é a cada dia até Jesus voltar. A gente não pode um dia sequer deixar de nos expor à presença de Deus. Amém. A palavra diz que mais vale um dia nos atos de Deus do que 1000 fora dele. Eu acho que podia desligar um pouco o ar e abrir um pouco as janelas e a porta para dar uma circulada no vento. Alguém abre essa porta aí, por favor? Se ficar quente, a gente fecha de novo o ar. Amém? Só esse lado tá bom, Simone. Só para o ar correr um pouco. Amém? Então, esse permanecer é a cada dia. A cada dia o Senhor renova as suas misericórdias. Amém. A cada dia o Senhor pergunta: onde estás? E nós precisamos estar prontos a dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém. Sabe, eu não sei quem inventou essa história de que o culto tem que ter 1h30 ou 2 horas de duração. Eu não sei quem inventou essa história de que meia hora ou 1 hora ou 2 horas de joelho diante de Deus a cada dia é o suficiente. Eu nunca vi isso na Bíblia. Porque o Espírito Santo de Deus precisa ter liberdade. Amém. E o tempo é dele. Ele quem precisa determinar se o tempo que você vai ficar diante dele é meia hora, é 1 hora, são 5 horas. O Espírito Santo de Deus precisa ter liberdade nas congregações de determinar ele o tempo do culto. Gente, essa história de vir para o culto às 6 ou às 7, já cronometrado, que o culto vai durar 1h30, que o culto vai durar 2 horas, porque depois disso eu tenho que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deus age dentro desse formato por misericórdia a nós. Porque Ele é amoroso e misericordioso. Porque não existe nada mais importante do que a gente estar diante dele. E tudo isso que está acontecendo aqui esses dias é muito porque a gente está... Deixa eu ver como eu vou falar isso. Porque a gente está se verdadeiramente expondo. Porque a gente está verdadeiramente dando esse tempo. Essa prática de chegar na congregação,
de desligar o seu celular, de ficar à vontade diante do Pai, de não ter pressa de sair daqui, não é nesses 3 dias de seminário que isso tem que acontecer. É cada vez que você se reúne na congregação. Porque se você chegar na congregação já pensando na pizza que você vai comer depois, ou no que você vai fazer depois, você está limitando a ação do Espírito na sua vida, meu irmão. E como o Espírito tem nos falado, Ele não vai te pegar no laço e te amarrar para você ficar perto dele. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E se você está mais preocupado com a pizza que você vai comer depois, Ele vai falar, tá bom, meu amado. O que Ele vai fazer? Ele não vai te amarrar no pé dele. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos o poder da escolha. E isso é a mesma coisa a cada dia. A cada dia que a gente se coloca para orar, a gente tem que fechar a porta, como está escrito na palavra, e a gente tem que se colocar diante de Deus, sem relógio do lado, sem celular, sem telefone. A gente não pode ter pressa de sair da presença de Deus. A gente não pode, a gente, determinar quanto tempo a gente vai ficar diante de Deus. Porque a gente não sabe o que Deus tem para nós a cada dia. A gente não sabe o que Ele quer falar conosco a cada dia. Sabe? E orar enquanto você dirige, orar enquanto você toma banho, orar enquanto você cozinha, não tem nada de errado. Isso é comunhão com Deus. Mas a nossa vida de oração não pode se limitar a isso. Sabe, se a gente acorda de manhã e faz uma oração de consagração do dia, consagrando a sua vida, consagrando o seu dia, e aí você faz uma oração rápida porque você tem que sair e trabalhar, irmãos, tudo bem. Só que depois você tem que ter o seu tempo, ou individual, ou junto com o teu marido, com a tua mulher, se você é casado. Você precisa ter esse tempo de estar diante de Deus a cada dia, sem pressa de sair da presença dele. Porque nada pode ser mais importante do que isso na vida do cristão. Nada. E o maná guardado para o dia seguinte azeda. Então, se o Senhor se derramou abundantemente na tua vida hoje e você ficou 5 horas trancado no seu quarto orando, foi para hoje. Você não pode achar que você orou o suficiente para a semana, para o mês, para o ano. E Deus nos fala isso hoje com muito amor, com muito carinho, mas nos chamando muita atenção para isso. Porque isso é muito sério. Sabe, o fato do cristão não precisar de nenhum ritual humano para se chegar diante de Deus, o fato do cristão, graças à bondade de Deus, não precisar de nada além do sangue e do nome de Jesus para chegar a Deus, faz com que a gente banalize o nosso tempo com Deus. A igreja cristã está banalizando o relacionamento com Deus. A igreja cristã está perdendo a noção do que é sagrado, do que é santo, no sentido de separação. Isso é muito sério, porque é justamente esse o ponto que o diabo pega para entrar com o anticristo, para entrar com religiosidade, para entrar com mornidão. O cristão tem vindo para a igreja, tem vindo para a congregação, porque nós somos a igreja, do mesmo jeito que ele vai para o cinema, do mesmo jeito que ele vai tomar chá na casa do amigo. Ninguém toma chá aqui, do mesmo jeito que ele vai tomar tereré na casa do amigo. Gente, não tem problema nenhum a gente ter lazer e divertimento que não sejam com as coisas de Deus, desde que sejam coisas lícitas dentro da palavra. Mas as coisas não podem se confundir, meus amados. A gente não pode ter essa displicência que a gente tem tido com as coisas de Deus. A gente não pode chegar
na congregação dos santos, que acho que ninguém mais nem se fala nesse termo, né? Congregação dos santos. A gente não pode chegar na congregação dos santos, sabe? Com essa displicência e com essa falta de cuidado, com essa falta de zelo com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sagradas. Isso é muito sério. As coisas de Deus são santas, separadas do pecado, da contaminação. E isso não pode se perder. Isso não pode se perder. Você não pode parar para orar no seu quarto, sabe, olhando no relógio para ver quanto tempo você já ficou ali, porque você está ansioso para fazer outra coisa. Coloca a sua ansiedade nos pés de Deus. Amém. Fala, Senhor, eu estou aqui. Aqui entra de novo a inteireza do coração. Fala, Senhor, eu estou aqui. Eu queria estar assistindo novela, ou eu estou preocupado com o trabalho, com isso, eu estou ansioso, Senhor, mas tira essa ansiedade de mim, porque eu quero estar com inteireza diante do Senhor. Isso precisa, amados, ser feito a cada dia. A cada dia. E para isso nós vamos precisar de concessões. E não é no relacionamento com Deus só que a gente precisa de concessão. A gente precisa fazer concessões em qualquer relacionamento. Não é assim? Se você combina de sair com um amigo, o amigo quer ir no cinema, você quer ir jantar. Alguém vai ter que abrir mão, não é? E aí dentro de uma relação saudável, um dia um cede, no outro dia o outro cede. Mas a gente não quer mais abrir mão de nada, né? Porque lá atrás a gente tirou Deus do lugar de Deus, a gente se coloca no lugar de seres autogerados, e aí a gente vive em função de satisfazer o próprio ego, de satisfazer a própria vontade, e aí imagina que eu vou abrir mão de fazer tal coisa para estar diante de Deus. Deus nem fez aquilo que eu pedi para Ele fazer. Vocês imaginem se Deus tratasse a gente como a gente trata Ele? Misericórdia. Não, mas eu orei. Olha, eu orei, meu joelho está até com calo, porque eu orei meia hora e Deus não fez o que eu pedi, então nem vou orar mais, não adianta. Orar para quê? Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. E a gente não pode perder essa consciência. E a gente precisa, a cada dia, de manhã, renovar a nossa aliança com o Senhor. A gente precisa a cada dia reconhecer o nosso lugar, reconhecer quem nós somos e quem Deus é, porque senão as coisas caem no esquecimento e as coisas se perdem. E toda essa plenitude e todo esse derramar do Espírito que a gente está experimentando nesse dia, se não for cuidado, se não for cultivado, isso se perde. Então isso é muito sério. A gente não pode tratar as coisas de Deus, que são sagradas, com a leviandade que a gente tem tratado. A gente não pode se colocar diante de Deus de qualquer jeito. O sumo sacerdote no Velho Testamento, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Tinha todo um ritual, tinha toda uma preparação. E se ele chegasse lá em uma condição que não fosse condizente com a consagração e a santidade que ele precisava, ele morria, literalmente. Se isso acontecesse com a igreja hoje, não ia ter um cristão, eu acho, mais vivo. Deus me perdoe se eu estiver julgando, mas talvez 90%. Porque a gente trata as coisas de Deus com leviandade. Sabe? E tratar as coisas de Deus com esse cuidado não é no sentido de uma solenidade,
Não é no sentido de você mudar a voz para orar. Não é no sentido de você precisar fazer algum ritual humano. Mas é no sentido de entender que as coisas de Deus são santas, separadas, e que nada na nossa vida, que nos dizemos cristãos, é mais importante do que isso. Nada. Então a gente vai precisar fazer concessões. Você vai precisar abrir mão da tua vontade. Só que tem um detalhe. O Senhor, quando nos vê nesse posicionamento de abrir mão de alguma coisa para estar diante dele, Ele muda o nosso querer, para que a nossa vontade se afine com a vontade dele. Porque Ele não nos quer diante dele com tristeza, com frustração, com desamor, porque não é isso que Deus tem para nós. Só que o primeiro passo tem que ser nosso. Não espera você sentir vontade na tua alma de se colocar diante de Deus, para você se colocar diante de Deus, porque essa vontade não vai vir nunca. Não espera você sentir vontade de desligar a televisão para ir orar, para fazer isso, porque você não vai sentir isso nunca. O cristão vive por fé. O meu justo viverá pela fé, diz a palavra. Amém. O que o Senhor falou para Moisés quando eles deram de cara para o mar? Fala para o povo marchar. E aí quando Moisés pôs o pé na água, o mar abriu. O primeiro passo tem que ser nosso, do jeito que a gente é, com a nossa podridão, com a nossa imperfeição. Mas o primeiro passo tem que ser nosso. E aí o Senhor, no seu infinito amor e na sua infinita misericórdia, muda o nosso querer, muda a nossa vontade, até que a gente comece a sentir um prazer absurdo na vontade de Deus, que a gente não quer outra coisa senão isso. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí, Não é desligar só a televisão. Facebook. a televisão, o computador. E às vezes não é nem isso. Às vezes é aquilo que o Espírito nos falou ontem. Às vezes você tem que deixar de conversar com o seu irmão, em Cristo, para estar diante de Deus primeiro. Sabe? Porque às vezes até as coisas dignas, às vezes você tem que abrir mão de um trabalho seu. Não no sentido que você vai ficar em casa sentado no sofá só louvando a Deus e não vai trabalhar mais. Não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes, se você tem a possibilidade, você pode trabalhar 1 hora menos. Se você tem a possibilidade, se você é autônomo, se você tiver uma direção de Deus para fazer isso. Não estou estimulando ninguém a trabalhar menos aqui para estar diante de Deus. Não é isso, irmãos. Entendam o que eu estou falando. Mas é o que às vezes o que nos tira da presença de Deus são coisas dignas. É o trabalho em excesso, é o estudo em excesso. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz uma graduação, fiz uma faculdade e fiz uma pós-graduação. E aí, esses tempos atrás, eu estava pensando em fazer um mestrado, para me capacitar mais para isso, para aquilo, para aquilo outro. Aí, Deus falou assim para mim, ou eu pensei, não sei, para que eu quero fazer um mestrado? Eu já tenho uma faculdade, eu já tenho uma pós-graduação, eu estou querendo alcançar mais o que nesse mundo? Porque o tempo que eu vou gastar me dedicando para o mestrado, eu posso gastar lendo a palavra e orando a Deus. Porque, entendam, irmãos, é o excesso. A gente tem que ter moderação para tudo, até para trabalhar e para estudar. Se eu já tenho uma graduação, se eu já tenho uma pós-graduação, eu quero ir atrás de mestrado para quê? Se o meu mestrado não vale absolutamente nada diante de Deus.
Sabe? Então, a gente precisa ter a intimidade suficiente com o Espírito Santo para Ele nos dar a justa medida das coisas. Porque trabalhar demais não é desculpa para não buscar a Deus. Estudar demais não é desculpa para não buscar a Deus. Cuidar do marido, do filho, da casa não é desculpa para não ir buscar a Deus. Nada é desculpa para não ir buscar a Deus. Desse jeito que o Espírito está nos falando hoje. Com qualidade, com desprendimento, com interesse, sem pressa. Nada é desculpa para não ir buscar a Deus. E a gente precisa de intimidade suficiente para Deus nos dar a justa medida. O cristão precisa saber, sim, quanto ele deve trabalhar, quanto ele deve estudar, quanto ele deve se relacionar, quanto tempo ele deve passar no telefone com a irmã. Porque nada disso pode nos tirar o tempo de estar diante de Deus. E não esperem esse tempo sobrar para vocês começarem a se colocar diante de Deus, porque não vai sobrar nunca. É fé. As coisas de Deus são pautadas na fé. Amém, irmãos? Amém. Então Deus nos fala para permanecer. E aí Ele nos coloca essa questão do tempo. Ele nos fala que para a gente ter esse tempo, a gente tem que abrir concessões, a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que ter fé, a gente tem que agir primeiro e depois Deus vai mudar a nossa vontade. A gente tem que se dispor primeiro e depois o tempo vai começar a render de outra maneira. Porque senão as coisas não acontecem e as coisas se perdem. Amém, irmãos. Eu acho que o que Deus tem para nos falar hoje é isso. Amém. Não tinha mais coisas escritas aqui. Mas eu acho que Deus tem para nós hoje é isso. Amém? Amém. Vamos orar. E vamos deixar o Espírito nos convencer de tudo isso. Porque para a nossa humanidade isso não é fácil. Para a nossa humanidade a gente não vê como pode ser possível num mundo em que a gente é tão ocupado a ter esse tempo para Deus, mas é o Espírito que nos convence. Amém. É o Espírito que confirma no coração de cada um de nós o que é falado, o que é pregado, o que é ministrado. Então vamos orar, fecha os teus olhos, deixa o Espírito continuar ministrando, deixa o Espírito continuar te convencendo, te confrontando.